Londres, 1888. A cidade mais poderosa do mundo dorme sobre o véu da neblina, enquanto, nas vielas escuras de Whitechapel, algo terrível desperta. Mulheres são encontradas sem vida, jogadas nas calçadas do bairro, seus corpos deixados como uma assinatura macabra nas sombras. A polícia está perdida, a imprensa em frenesi, e o povo teme sair de casa depois que o sol se põe. O assassino parece conhecer cada beco, cada viela e tira a vida de suas vítimas com precisão cirúrgica. Ninguém o viu, ninguém o ouviu, mas todos conhecem o nome que ele próprio escolheu: Jack, o Estripador, um fantasma de carne e sangue que aterrorizou a Londres vitoriana e deixou um mistério sem solução até hoje. Jack, o Estripador. O homem que nunca foi pego, apesar de seus crimes. No final do século XIX, Londres era uma cidade em ebulição. O Império Britânico vivia seu auge, mas as ruas sombrias do bairro de Whitechapel, na região leste, reinavam a miséria, a fome e o crime. Um cenário perfeito para um dos assassinos mais famosos e misteriosos de todos os tempos. Jack, o Estripador, ou Jack the Ripper. O início dos crimes. O ano era 1888. Os assassinatos atribuídos a Jack aconteceram entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888. Um período de apenas um pouco mais de 2 meses, mas suficiente para abalar toda a Inglaterra. As vítimas eram mulheres pobres. Em sua maioria, eram prostitutas que viviam em condições precárias nas ruas e cortiços de Whitechapel. Os acontecimentos foram marcados por uma brutalidade extrema, com, vamos dizer, de forma quase cirúrgica, sugerindo que a pessoa tinha algum conhecimento de anatomia ou medicina. As 5 vítimas canônicas. Embora haja mais de 10 suspeitos ou mortes suspeitas, os investigadores e historiadores consideram oficialmente como 5 vítimas canônicas, entre aspas, ou seja, aquelas que provavelmente foram vítimas da mesma pessoa, ou seja, do mesmo Jack. A primeira delas foi Mary Ann Nichols, no dia 31 de agosto de 1888, em Bucks Row, hoje conhecida como Durward Street, em Whitechapel. Mary Ann era conhecida como Polly e foi encontrada com
vamos dizer, é pescoço, abdômen e muitas outras coisas que eu não posso falar explicitamente aqui na plataforma. Foi o primeiro crime que realmente chamou a atenção da polícia. A segunda vítima foi Annie Chapman, no dia 8 de setembro de 1888, localizada em Hanbury Street, em Spitalfields. Também foi encontrada da mesma forma o pescoço, o abdômen, tudo aberto. E parte dos órgãos internos tinham sido removidos. O grau de precisão indicava habilidade com instrumentos cirúrgicos. A terceira vítima era Elizabeth Stride, no dia 30 de setembro de 1888, na Berners Street, hoje conhecida como Herrick Street, também no distrito de Whitechapel. No caso dela, não havia tanta brutalidade como no caso das outras vítimas, o que sugeriu que talvez alguém tivesse se aproximado e o Jack teria sido interrompido, não podendo fazer todo o serviço, se é que vocês me entendem. Porém, no mesmo dia 30 de setembro de 1888, houve uma nova vítima. Ela se chamava Catherine Eddowes e foi em Mitre Square, na City of London. No caso dela, a brutalidade foi assim muito pior que das outras vítimas. Inclusive no rosto. Ela estava sem o rim esquerdo. E essa noite ficou conhecida como Double Event, ou seja, um evento duplo. A quinta das conhecidas como vítimas canônicas foi Mary Jane Kelly, na noite de 9 de novembro de 1888, em Miller's Court, Dorset Street, Spitalfields. Ela era a mais jovem e, sem dúvida, foi o pior caso de todos. Foi assim, realmente palavras que se eu disser aqui na plataforma, o meu vídeo toma strike. Então, pensa numa cena horrível. Assim foi Mary Jane Kelly. As cartas e o nome Jack, o Estripador. Durante o auge do pânico, a polícia e a imprensa receberam centenas de cartas assinadas por alguém que afirmava ser o assassino. A mais famosa delas foi a Dear Boss Letter, recebida em 25 de setembro de 1888 e assinada pela primeira vez como o Jack. Outras correspondências notáveis. From Hell Letter, quer dizer, a carta que veio do inferno, em dezembro de 1888, enviada com a metade de um rim humano conservado em álcool, supostamente retirado de Catherine Eddowes. Depois veio Saucy Jack Postcard, ou seja, o cartão postal do Jack
apimentado, mencionava detalhes de crimes antes de sua divulgação pública, o que intrigou realmente os investigadores. Até hoje, não se sabe se as cartas foram escritas pelo verdadeiro Jack ou por jornalistas loucos para vender jornal, ou brincalhões tentando alimentar o frenesi público. Então vem a investigação. A polícia londrina lançou uma das maiores caçadas da história da Inglaterra vitoriana. Mais de 2.000 pessoas foram interrogadas, 300 investigadas seriamente e mais de 80 detidas. Mas nenhuma foi condenada. Por quê? Os crimes aconteceram em becos escuros, muitas vezes sob a neblina espessa de Londres. A falta de iluminação também era um empecilho e de técnicas forenses também. Tudo isso dificultou a identificação do Sr. Jack. Além disso, para ajudar, a abençoada da mídia sensacionalista, os tabloides de Londres e os tabloides ingleses que sempre adoraram criar fatos sensacionalistas. Eles eram mais ou menos como o Notícias Populares que existiu no Brasil, que a gente brincava que era o jornal que se você torcesse, ele sangrava. Então, tudo isso só serviu para aumentar o medo, o pânico da população, interferia, é lógico, na investigação e eles publicavam boatos, fake news, falsos indícios que só atrapalharam a vida da polícia na época. E agora vamos aos principais suspeitos. Ao longo das décadas, mais de 100 suspeitos foram sugeridos, incluindo médicos, açougueiros, artistas e até membros da família real. Os mais citados são, primeiro, Montague John Druitt, advogado e professor. Ele foi encontrado sem vida no rio Thames em dezembro de 1888. A polícia da época acreditava que seu falecimento coincidiu com o fim dos assassinatos. O segundo, Aaron Kosminski, barbeiro polonês que vivia em Whitechapel. Sofria de transtornos mentais e foi internado em um asilo. Uma análise de DNA feita em 2019 em um chale supostamente da cena de Eddowes indicou a possível ligação com ele, mas o resultado até hoje é contestado. Depois temos o Dr. Thomas Neil Cream, médico que foi condenado por envenenamentos. Alguns acreditam que ele possa ter sido Jack, mas ele foi preso durante uma parte do ano de 1888 no Canadá. Também temos James Maybrick, um comerciante de Liverpool. Um diário encontrado nos anos 1990, atribuído a ele, continha confissões de assassinatos, mas foi amplamente considerado uma falsificação. O Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, foi citado como um suposto Jack, porque ele levava uma vida assim meio, digamos, estranha, mas nada foi comprovado. E aí vem a parte interessante da história.
o príncipe Albert Victor, duque de Clarence, neto da rainha Vitória, sim, ela mesma Vitorinha. Ele era filho do Bertie, depois Eduardo VII da Inglaterra. Ele seria o primeiro na linha sucessória, mas ele estava envolvido assim nos buchichos que ele teria sido um amigo dele, melhor amigo dele, teria sido visto num bordel gay em Londres, mas um rolo danado. Ele surgiu, inclusive, em teorias conspiratórias que envolvem maçons e segredos da monarquia, mas nada se provou. E ele faleceu de gripe. Então, muita gente diz que a sequência do Jack acabou quando Albert Victor faleceu. Será? O fim dos crimes e o mistério eterno. Depois do falecimento de Mary Jane Kelly, os ataques cessaram. A polícia nunca conseguiu prender o verdadeiro culpado e o caso foi oficialmente arquivado sem solução. Com o tempo, o Jack se tornou uma figura lendária, inspirando livros, filmes, estudos e teorias intermináveis. Ele representa o lado mais obscuro da era vitoriana. A pobreza, o sexismo, a violência escondidos sobre o verniz da modernidade inglesa. Bom, essa foi uma história real, trágica, triste, da era vitoriana. Uma história que todo mundo conhece, que já assistiu algum filme, já leu algum livro, ou pelo menos ouviu falar da história do Jack. Um cara que ele fez a coisa de uma forma para nunca ser pego. Talvez ele não queria mesmo, né? Ou será que ele tinha um alvo certo, que depois que ele pegou esse alvo, ele desistiu? São muitas teorias, são muitas, e se nós ficarmos confabulando sobre elas, são vídeos e mais vídeos. E eu não quero que esse vídeo fique longo demais, porque depois tem gente que reclama. Ah, esse vídeo tá muito comprido. Tem shorts todo dia, viu, shorts? Bom, eu agradeço a você que ficou até aqui, a você que sempre está por aqui. E me conta nos comentários se você já tinha ouvido falar, o que você já ouviu falar sobre o Jack, se tem algum, na sua teoria, algum suspeito que poderia ter sido ele, quem dos prováveis suspeitos te parece o mais real de todos. Me conta, que eu gostaria muito de saber, tá? E eu agradeço a você que ficou até aqui. Por favor, não esquece de deixar seu like. O like é muito importante, porque daí o YouTube joga o meu vídeo para mais 5 pessoas, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, aí você fica sabendo de toda vez que eu posto um vídeo novo no canal. E me conta também, que eu gostaria de saber, dos vídeos que eu faço, qual é o gênero que você mais gosta, tá? Porque aí eu faço mais vídeos, tá bom? Por enquanto, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.